não pode cobrar jogador. Ai, é muita pressão, é muita cobrança. Estão passando dos limites. Olha a vida do atleta, dificuldade, pressão todo dia. Você quer ver uma boa resposta? Tá na tela. Olha o Souza. Esse lado da vida é bem melhor. A ingratidão é menor do que do lado de lá. E aí uma bela casa, graças a Deus. Deus deu o talento para o Souza lutou, batalhou, persistiu e conseguiu atingir essa qualidade de vida para ele e para sua família. Você tá entendendo o que eu quero falar? Gente, não vamos romantizar a vida de um jogador. É difícil para eles, mas é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo que está de pé. Só que eu acho que é bem melhor, é muito mais interessante passar pelas batalhas da vida com faz-me rir no bolso. Ingratidão? Ingratidão com quem? Só essa mensagem inicial nesse vídeo, família vascaína. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h25 da tarde, boa tarde, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Parece até uma coisa, né, família vascaína? O mundo da bola tem disso, né? Um jogador que a gente criticava, que a gente falava, poxa, como é que o Vasco contratou um jogador que não consegue atuar, não tá em campo, tudo mais, dificuldade física, e hoje a gente tem essa notícia que pode ficar fora da partida de domingo, você fala, vai entrar o Tietê. Tietê com fraqueza nos ossos. Tietê sem sustagem kiddies. Tietê sem whey, sem força pra dividir. Aí tu já pensa, vai dar merda, sabe? Então a família tem a possibilidade do Thiago Mendes ficar fora desse confronto contra o Fluminense. E eu vou aproveitar esse gancho pra gente debater aqui um pouco dentro de algumas opiniões que eu tava vendo, família. Do Souza, lá no Podpah, ele estava falando sobre a situação do Coutinho, e aí cita a qualidade do time do Vasco, cita o estilo de jogo do Diniz que estava prejudicando o Felipe Coutinho, Lédio Carmona também falando que o Diniz não roda o elenco, não testa outros jogadores, variações, e isso dificulta, a gente vai debater um pouco sobre isso, entre outras informações aqui, pra gente trocar uma ideia nessa tarde de quinta-feira. Beleza, família? Deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Seguindo a nossa resenha, tá na tela para vocês uma informação do Iverson Fernandes dizendo o seguinte, ó, o CRB acertou a contratação do meia Guilherme Estrela, de 20 anos, que pertence ao Vasco, né? Ele assinará por empréstimo, família. Assim, essa conversa, ela existiu, né, algumas semanas atrás, mas me parece que o CRB queria que o Vasco pagasse a maior parte do salário e aí não foi para frente. De repente o CRB, né, agora vai arcar com a maior parte ou com a totalidade do salário do jogador e ele vai ser emprestado aí para o CRB. Vamos esperar também o Vasco, claro, ou algum outro jornalista confirmar. Eu entendo aqui, família, a saída do Estrela e até concordo. Acho que, assim, eu acompanhei alguns jogos, né, nessas bets da vida que a gente faz do CRB no ano passado. Não é o time ideal, né? É um time de transição, jogando no contra-ataque, não é ali muito o estilo do Estrela, que precisa de mais posse de bola, né? Um cara mais, né, que vai cadenciar o jogo, tem mais refino técnico do que força física para ficar jogando em transição. Mas acho que, cara, esse é o caminho. O Vasco fez isso com o Barros, fez isso com o JP, fez agora com o GB, que deve jogar mais lá, né? Porque o Adam Barreiro tá muito próximo do Boca e tá fazendo aqui com o Estrela, porque nesse momento no Vasco, mesmo com a saída do Felipe Coutinho, é difícil imaginar que o Estrela vai jogar. Então eu gosto aqui dessa possibilidade, vamos aguardar se de fato isso vai acontecer. Seguindo, pra gente falar aqui rapidamente do PH, porque o GE também está comentando, né, sobre o Grêmio. O Grêmio tentou a contratação do Paulo Henrique, mas tá aqui, o atleta recebeu uma boa oferta do clube gaúcho, mas não deu seguimento às conversas por respeito à decisão do Vasco em não negociá-lo. A gente ouviu algumas coisas, né, família? O Grêmio ofereceu um salário de 1 milhão, 3 anos de contrato, colocou alguns jogadores na mesa, a gente vem comentando sobre isso, né, nos últimos vídeos, com o Edenilson acabou acertando com o Botafogo, depois apareceu o Cristaldo, o Aravena, que foi para os Estados Unidos, e o Dodge, né? Assim, não tem a menor condição esses atletas que o Grêmio ofereceu. E aí, o Vasco, não sei se é verdade, o jornalista aqui começou a falar sobre isso,
falou que o Vasco pediu o Monsalve, né? Que é um jovem colombiano, e aí, assim, faz sentido. Eu não gostaria da saída do PH, mas se é pra perder o atleta, você contrata um jovem jogador que já mostrou potencial no ano passado e tem margem pra evoluir, né, família? Mas o Grêmio, claro, não aceitou. Então, eu gosto aqui da permanência do PH. Agora, a gente fica na torcida para que o jogador possa voltar a performar e contribuir, mesmo sabendo das limitações que ele tem. Eu estou vendo uma galera falar, inclusive o canal Na Torcida Vascaínos comentou sobre isso, que o PH tá insatisfeito. É aquilo, família, a gente vai falar sobre isso pegando o Souza ali, a visão do Souza e do Lédio, mas é bom o Vasco observar isso aí, cara, em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Mas eu gosto muito da permanência do PH. Seguindo pra gente falar sobre planejamento, e principalmente da saída do Felipe Coutinho, o GE trouxe essa informação aqui, família, tá na tela, ó. A saída de Coutinho não alterou o planejamento do Vasco, que segue priorizando a contratação de um volante. A comissão técnica entende que o elenco conta com duas opções para a função de criação no meio-campo, Nuno Moreira e Rojas. A avaliação é que o clube já fez fortes investimentos na janela e dificilmente terá recursos para uma investida grande em um jogador para o time titular. A ideia seria reservar recursos para a janela do meio do ano. Isso vale tanto para a posição de volante, quanto agora para meia. Eu vi uma galera comentando que o Vasco carga no Evander, agora é hora de ir atrás do Evander. Mas assim, família, acho muito complicado, né, a contratação do Evander, porque é um jogador muito valorizado lá nos Estados Unidos, né? Você vê que o Palmeiras sondou a situação, um outro clube aqui, e quando chega, né, lá nos valores, não dá, sei lá, é difícil, né? Então não é um jogador que o Vasco com certeza tem... não é um jogador que o Vasco está observando, né? Vamos colocar dessa forma. Agora, o Vasco, na visão aqui do GE, em relação ao planejamento, essa ideia de ter 2 meias, sim, concordo, né? Nuno e Rojas. O Rojas não é ponta, né? Apesar de, naqueles lances que a gente viu dele no Monte Rei, no Necaxa, jogando mais aberto pelo lado esquerdo, né? E cortando pra dentro pra bater pro gol. Cara, no Vasco ele mostra uma outra versão. Eu não vejo ele na ponta. Ele é aqui, né? É um meia à moda antiga. Faz o jogo andar, tem passe, tem o drible, né? Sabe driblar o adversário, finge que vai bater, corta. Então acho que é um jogador que tem que jogar ali. Agora, se o Diniz ficar insistindo nessa questão de ter Nuno e Rojas juntos, aí já me complica um pouco mais a minha situação de entender isso aí. Porque o reserva, então, do Rojas vai ser o Nuno desgastado, vai ser o Matheus... Entendeu? Por isso que eu acho que o Vasco, cara, tinha que aproveitar algumas partidas para você criar opções na frente. Criar opções na frente. Você tem o ponta, que é o Andrés Gomes, você tem um ponta que é o Marino. Infelizmente, o Adson vai demorar, família, vai demorar. Talvez nem sei se esse ano o Adson vai se colocar numa condição de ajudar, porque ainda, né, passa por dificuldades físicas. Você tem o João Pedro, né, que é um jogador que o Diniz aproveita na lateral, mas entrou com tanta personalidade, por que também não testar esse cara na frente, esse moleque na frente? É mais um jogador habilidoso, de velocidade que o Vasco precisa, né? Você vê um torcedor do Bahia, por exemplo, falar, caramba, hoje a gente tem 4 pontas. Isso é maravilhoso, a visão do cara, né? Analisando o futebol. E eu acho também que o Vasco precisa de 3 a 4 jogadores com força física, que aí você vai conseguir tirar um ou outro, vai preservar um ou outro e vai ter 2 meias, Nuno e Rojas. Você vai ter um time equilibrado. E claro, vai ter momentos de um jogo e uma determinada partida que você pode trabalhar com 2 meias, que é o caso que o Diniz faz hoje. Mas a minha forma de enxergar futebol e o atual momento do Vasco, família, o Vasco precisa de jogadores na beirada do campo com força, com tadala, com tesão, para ajudar na recomposição, dar velocidade para que esses meias possam aparecer, não somente os meios, Thiago Mendes também tem essa fatiada para achar esses jogadores com velocidade, família. Então vamos ver, né, se o Diniz vai promover alguma mudança nos próximos jogos, família, ou ele vai continuar com essa ideia de meia, né, de meia armador e de um meia aberto pelo lado direito, família. Vamos ver. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Eu quero passar esses 2 cortes aqui do Lédio e também do Souza, pra gente finalizar aqui a nossa resenha. Eu vou falar um pouco do Coutinho, Diniz, a falta que o Thiago Mendes, espero que ele se recupere, né? Assim, acho que é uma lesão complicada, porque até exame ele fez, né, pra ver se tinha alguma coisa mais séria, de repente vai ficar fora. E a gente já debate aqui também o que o Diniz pode fazer diante do Fluminense, primeiro jogo da semifinal. Olha só. Juca, isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Todo mundo. Não jogou bem, a torcida vaiou. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, se eu tivesse que falar alguma coisa pro Coutinho, o time do Vasco é ruim. O time do Vasco é fraco, pô.
Pô, e tem uma forma de jogar peculiar do Diniz, né? Aonde você não guarda a posição, onde ele tem que pegar a bola no pé do zagueiro e sair lá na frente. Mas o time famoso do Vasco... assobiar chupacana. Ele estava bem? Não. Primeiro ponto, né? Porque se o time ajuda? Não, também. Ajudava. O torcedor começou a pegar no pé dele em alguns jogos, né? E que é uma coisa mais normal do mundo, pô. Aqui, quantas vezes torcida do Corinthians, você falou aqui num clássico contra o Palmeiras, você tava pegando no seu pé que você fez o gol de falta? Então isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Agora, o Coutinho é um cara que já tem a vida estabilizada, falou ali que ele ama o clube, não veio só por causa de dinheiro, porque é um cara que ganhou bastante dinheiro na Europa e com razão, né? Porque jogou muita bola. Agora, o Vasco não ajudou, não. Ajudava quando o Assunção falou, quando tinha o Rian era uma coisa. Aí quando saiu o Rian e ainda com o Diniz lá, pelo amor de Deus, o time do Diniz é kamikaze, pô. O time do Diniz é loucura, pô. Não, e o Vasco, ele repete o mesmo time em todos os jogos. O Vasco, até porque precisa de resultado, precisa de desempenho, precisa de tudo, ele não dá trégua, não roda o elenco, o Diniz, não tem rodado. Então, fisicamente, pode ser até que eu me engane, eu acho que o Fluminense vai estar mais inteiro que o Vasco. Tá aí, família, vamos por partes. Deixa eu começar falando sobre a visão que a grande parte da mídia tem em relação ao time do Vasco. Um time ruim, um time fraco. E assim, eu não concordo de forma nenhuma com isso. Posso analisar com vocês aqui o nosso próximo adversário? Eu vou colocar aqui na tela, já não é a primeira vez que a gente faz isso, mas eu queria entender o peso que esses atletas têm, tá? Pra falar assim, o time do Vasco é ruim e o time deles é um time que vai brigar na parte de cima, que é o melhor futebol da atualidade, é o melhor futebol do Brasil. Vamos lá, Fábio não tem nada pra falar, apesar da idade é um bom goleiro. James, que história o James tem? Qual o peso que o James tem? Freitas está sendo humilhado aí jogo após jogo pela torcida do Fluminense. Fraquíssimo. Olha, Samuel Xavier, poxa, lateral campeão da Libertadores. Realmente, não vou falar nada, mas é esse lateral todo que traz esse peso para esse time? Não sei. René, por onde passou um jogador útil, mas sempre criticado. Sempre criticado. Por onde passou, não deixou saudade. É titular hoje do Fluminense. Cabeça de área com o Martinelli, né, bom jogador, e Bernal, que parece que vem evoluindo. Aqui tá um campeão da Libertadores, né, isso tem um peso. Mas o Bernal, sei, né. Canóbio, quem é Canóbio? Quem é Canóbio? Não, ele nem é nada. Ele nem é nada. Canóbio não é nada. Canóbio não é nada. Canóbio é corredor, é maratonista. Agora, que história, que peso tem o Canóbio? Que momento viveu o Canóbio para trazer esse peso? O elenco do Fluminense, o time titular do Fluminense é bom, é qualificado. O do Vasco é horroroso. Você consegue compreender? Serna. Cara, onde jogou o Serna? O Serna jogava no Peru. No Peru. E hoje ele traz esse peso pro Fluminense para ser um time qualificado. Lúcio Acosta. História tem Lúcio Acosta. E John Kennedy, que fez o gol, né, da Libertadores, mas era reserva. Era reserva. Então eu começo a observar que resultado, vitórias, traz esse peso. E infelizmente o Vasco não ganha. Porque peça por peça eu não consigo ouvir que o time do Vasco é horroroso, que o time do Vasco é isso, que o time do Vasco é aquilo. Isso, cara, me incomoda demais. O que essa galera tem que fazer é passar a vencer jogos. Vencer jogos. Mostrar realmente personalidade, qualidade que o time tem. Cara, o discurso que é utilizado hoje pro time do Vasco é a mesma coisa que, poxa, tempos atrás, 20, 21, 22, a gente escutava. E não é a mesma coisa, mano. Mesmo com a saída do Ryan, mesmo com a saída do Coutinho. Então o Vasco precisa passar a vencer. Porque sabe o que acontece? A avaliação, principalmente da mídia paulista, que não acompanha o dia a dia, é o resultado. É o resultado. Então você pega um time que em 11 jogos, 12 jogos, perdeu 9, perdeu 10, ganhou um jogo. Aí é isso aí, o time do Vasco é ruim. O Vasco não é ruim. O Vasco não é ruim. E aí, família, o que eu posso falar aqui agora do Coutinho pegando o gancho do Fernando Diniz, tá? O Souza, né, comentou sobre o Felipe Coutinho, inclusive eu separei esse corte aqui, eu posso mostrar pra vocês, eu printei, né, porque tava com uma música e poderia dar direito autoral. Mas é o Souza falando que o Coutinho tem vaga em qualquer time do Brasil, sendo um time organizado. Porque na visão dele, o Diniz tem um esquema kamikaze, né? Ele prejudica o Felipe Coutinho, pontuou isso aí. Vocês ouviram? Porque o Coutinho tem que buscar a bola lá atrás. E assim, família, até pegando o gancho ali do LED também, da questão dele não rodar, e a gente vai falar aqui da falta que o Thiago Mendes, né, de repente vai ficar fora do jogo contra o Fluminense pelo desgaste, né? Mas assim, vamos lá. Eu sei que é muito, muito fácil hoje criticar o Diniz, bater no Diniz. Muito fácil. Pelos resultados, pela insistência, pela falta de variação, né? Sabe? Hoje a gente, né, e assim, a gente tem argumentos para bater no Diniz, para criticar o Diniz, melhor dizendo. Mas eu entendo que a gente precisa entender assim, ó. O Felipe Coutinho,
ele chega no Vasco, primeiro, com muita dificuldade na parte física. Não conseguia ter sequência. E eu acho que a chegada do Diniz foi importante nesse sentido. O Diniz auxiliou, acrescentou, ajudou o Felipe Coutinho a ter sequência. O segundo ponto que eu acho que esse movimento que o Diniz fez foi importante para o time e foi importante para o Coutinho. Porque o Coutinho ele vinha de longas temporadas sem ser protagonista, sem pegar na bola, sem jogar, sabe? Então o Diniz tentou trazer novamente essa condição para o Felipe Coutinho. Pega na bola, participa, você tem que estar em todos os lugares do campo. Então eu acho que isso foi importante fisicamente durante um período. Foi importante para o time porque o Vasco, na chegada do Diniz, tinha ali a dificuldade de ter o João Vitor, que não estava bem, já pressionado. Freitas, depois foi o Hugo Moura, né? Os volantes ali, o Vasco ainda estava ajeitando, tudo mais. Então todo esse movimento do Coutinho de buscar bola, de novamente se sentir um protagonista, eu acho que foi importante. Acho que foi importante, porque teve diversos jogos que o Coutinho atuou bem nesse modelo de jogo. A gente não pode negar. São Paulo, Santos, vários jogos que ele conseguiu mesmo assim ser protagonista. O Fluminense 2-0 no Campeonato Brasileiro não fez gol, não deu assistência, mas foi um maestro do time. Fez o time andar, pausava, segurava, vai, pá. Cara, uma aula que ele deu de um camisa 10. Então teve sim momentos que o Coutinho conseguiu exercer uma excelente função dentro desse sistema, jogando dessa forma. Agora, o meu ponto é, quando o Coutinho começou a sentir, a coisa começou a não fluir, é o ponto principal que eu acho que o Diniz erra. Cara, ele é muito arrogante. Ele é muito arrogante. Essa ideia, irmão, ele não muda mais de forma nenhuma. Eu tava vendo um comentário de um jornalista da ESPN, e é verdade, até editei, separei, esqueci de passar aqui, ele falando que é impressionante como a diretoria tem culpa, os jogadores têm culpa, mas o Diniz não tem culpa de absolutamente nada. Então eu acho que o Souza tem razão. Faltou essa percepção do Diniz de avaliar, de analisar essa queda de rendimento do Felipe Coutinho e mudar um pouco da forma de jogar. E um detalhe importante, você ganhou peças para isso. Porque se no início do seu trabalho, dessa movimentação do Coutinho de buscar a bola lá, você tinha Hugo Moura, Freitas, sei lá, o Tietê, um péssimo momento, mas você ganhou o Cuesta, que sabe sair, Robert Renan, o Thiago Mendes depois chegou ali no jogo contra o Internacional. Então acaba essa necessidade do Coutinho buscar a bola lá. Entende? E tá com mais perna para resolver na frente. Você tem lá o Piton, o Puma, que quando jogou de lateral também tem a qualidade técnica. Dessa linha de 4, quem fica devendo nesse sentido é o PH. PH não tem tanto recurso técnico, tem muita força. Então ele não muda nesse sentido. Só que assim, no jogo contra o Bahia, por exemplo, né, pela condição do gramado, o Coutinho ficou mais próximo da área. Foi um cara que não baixou tanto. Só que aí é a questão do momento. E uma parada que eu sempre bati nessa tecla em relação ao ano passado. A questão de preservar o jogador. Eu acho que o Diniz erra também. E assim, não erra por maldade. Não acho que seja isso. É porque ele tem a visão que o jogador só vai recuperar a boa fase jogando. Eu já acho que você pode ficar no banco, entrar no decorrer do segundo tempo e voltar ali a ter a confiança, o momento, acertou um passe, fez um gol, né? Volta a jogar de titular numa outra partida e aí sequência. Eu penso assim, tá? Mas claro, não é uma receita de bolo. Mas eu vejo dessa forma, família. O principal hoje, em relação ao Fernando Diniz e essa dificuldade que eu tenho de acreditar no trabalho dele, é a insistência, é a arrogância. Ele é um cara assim que eu acho que saindo aí do Vasco, ele vai ter muita dificuldade de trabalhar novamente. Muita dificuldade, porque o filme dele tá ficando queimado com jogadores, porque é um cara que não muda. E o Vasco hoje tem peças para mudar. Tem um modelo de jogo que você pode sair jogando com seus zagueiros, perdeu a bola, o time vai estar apostado, todo mundo sabendo o que tem que fazer. Agora, quando o Vasco perde a bola nessa saída, que o Cuesta vira lateral, Robert Renan lateral, Thiago Mendes zagueiro, Coutinho vira volante, Piton vira volante, aí o time perde a bola, ninguém sabe o que faz e o Vasco acaba sofrendo, além de contra-ataques, né? O Vasco sempre exposto. Então, família, eu vejo dessa forma. Acho que ajudou o Felipe Coutinho em algum momento, atrapalhou em outros momentos, mas assim, não dá pra gente definir que a passagem, o Coutinho não deu certo, não foi bem, não deu certo, né? Não foi bem por causa do Diniz. Não, eu acho que o Coutinho também tem a parcela dele, que é grande também, família. E aí, pegando o gancho do Lédio, tá aqui uma informação do Vene Casagrande. Vamos lá, o Vasco pode ter desfalque importante para pegar o Fluminense. Thiago Mendes sentiu dores no joelho em um dos treinos nesta semana e chegou a realizar exames que não constataram algo grave. O jogador será observado até
o duelo de domingo. E aqui a galera começou a criticar o Diniz, né? Que o Thiago Mendes fez 8 jogos em um mês. A gente sabe que é um jogador já, né, com uma certa idade. Tá aqui, ó. O Vasco jogou 10 vezes na temporada, Thiago Mendes participou de 8. E aí a gente começa a questionar, né? Por que não o JP? Cadê, né, esses jogadores para você rodar o elenco, você, né, ter atletas também que num jogo decisivo como esse tem ali a confiança pra entrar, e não é o caso, porque o Diniz sempre entra com o mesmo time. Foi o que eu falei, cara, no jogo contra o Volta Redonda, era o jogo pra mudar. Era o jogo pra preservar o Coutinho, era o jogo pra sacar o Nuno, botar um time mais intenso na frente, Andrés Gomes, Marino, Spinelli e Rojas. Ah, mas foi um jogo desse cara. Com esse time, com essa mudança, o Diniz ia até ter ali uma desculpa de falar assim, não, cara, a gente tá tentando aqui, né, uma nova forma de jogar e tudo mais. Mas, cara, dificilmente o Vasco sairia pro Volta Redonda com esse estilo de jogo aí, com esses jogadores. Só que ele não faz. Bate, desgasta aqui os jogadores e a gente pode ter um desfalque muito importante. E assim, um desfalque pesado. Porque quem vai entrar no lugar do Thiago Mendes? Provavelmente o Tietê, que de fato foi muito bem contra o Volta Redonda. Mas família, num contexto totalmente diferente. Ataque contra defesa. Quando você olha para um jogo desse de domingo, cara, o Tietê não ganha uma dividida. O Tietê tem fraqueza nas pernas, tem muita dificuldade de dividir, de ganhar, de marcar. E sendo que o meio-campo deles, apesar de não ter tanta intensidade hoje, é isso, o Bernal é alto, forte, divide, ganha. Então assim, seria um desfalque pesado, ainda mais você tendo o Tietê no seu time titular. E aí é o meu ponto, só pra finalizar, Tietê, aí ele vem com Rojas, Nuno, Brenner, Piton pelo lado esquerdo. É o cansaço, é o time cansado que a gente tanto fala aqui, sabe? O nosso treinador, família, é difícil demais de aceitar. Thiago, beleza, então não vamos colocar o Tietê, você colocaria quem? Ah, família, nesse momento é difícil. Mas, assim, JP não sei, Hugo Moura tá machucado, mas é isso, cara. Eu posso até aceitar a escalação do Tietê, mas fazendo esse ajuste na frente, entendeu? Spinelli titular, porque tem mais força, o Andrés Gomes pelo lado esquerdo e o Marino, entendeu? Esses 3 jogadores de mais força na frente, Rojas, Tietê e Barros, cara, e esses caras na frente ajudando sem bola, pra gente tentar equilibrar o time. Mas se entrar com Tietê, Rojas, Nuno, Brenner, nossa, é muita fraqueza só num time titular. É a minha visão, tá, família? Fui, ó a sauna.